Boa noite, meus amigos e irmãos de caminhada. Acabei de zerar o odômetro, o odômetro parcial, o consumo médio aqui. Estou pegando a rodovia com o HB20, destino São Paulo, saindo de Itupeva, aqui localidade distante 74 quilômetros. Bom, depois de uns piripaques aqui no multimídia dos últimos vídeos que vocês viram, tudo parece caminhar a contento aqui. Vamos ver como é que vai ser o consumo médio nesse percurso aqui com etanol. Enchi o tanque até a boca, Corolla tá com outras pessoas ali vindo na sola da bota. Vou um pouco mais devagar aqui para curtir a estrada e vamos ver como é que vai ser aqui. Pelo jeito não vamos pegar trânsito no feriado do dia 12 de outubro. Parece que vai tudo tranquilo por aqui. Espero eu, né? Vamos ver como é que vai ser. HB20 à noite é gostoso aqui, um pouquinho mais aconchegante de andar do que durante o dia, né? Falta um insufilme aqui para deixar um pouco mais aconchegante o carro, mas vai tudo caminhando muito bem aqui e a contento. O vidro traseiro se mantém ali inoperante, quase não uso, mas de vez em quando eu quero abrir por algum motivo, lembro que não está funcionando. Mas faltava um pouquinho mais de balanço aqui, como eu falo, da carroceria, em um balanço um pouquinho mais confortável aqui da carroceria, ficar bem bacana. Bom, a média de consumo já está quase 10 km por litro, 3 km rodados. Eu vou fazer um vídeo bem completo aqui da estrada inteira, quero que vocês acompanhem comigo. E eu vou falar um pouquinho dos pontos positivos do HB20 e também dos pontos negativos num vídeo único, né? Vou comentando aqui tudo que eu acho de bom nele e o que eu acho de ruim, né? Vamos fazer uma mistureba aqui de coisas ao mesmo tempo, no mesmo vídeo. Bom, como ponto negativo, a gente pode começar falando do farol, né? A iluminação dos faróis dianteiros é muito ruim, muito deficiente. Talvez pelo vídeo não aparenta tanto assim, não possa aparentar tanto assim, porque existem outros carros iluminando também a via, mas via de regra a iluminação eu acho que ainda piorou em relação à geração anterior, 22, e também piorou em relação à geração de 2015 lá, porque sempre teve lâmpadas fracas amarelas, mas o campo de atuação dessa aqui é ainda menor, então que dificulta muito a vida de quem dirige em vias de trânsito rodoviário pouco iluminadas. Então, como ponto negativo, certamente eu colocaria ali os faróis já em primeiro momento. Num segundo momento, já como uma questão positiva e também negativa ao mesmo tempo, como positivo tem o desempenho do motor. O carro anda muito bem, principalmente andando sozinho aqui com etanol, ar-condicionado ligado na posição 1. Ele caminha muito bem aqui na estrada com uma facilidade muito boa, né? Sinto uma boa disposição do motor, tranquilo para andar a 120, 140. Vocês observaram aí nos vídeos anteriores como ele caminha bem realmente, mas faltou uma sexta marcha, como falta no Argo e como falta no Polo. Talvez no Polo há um melhor isolamento acústico ali do motor, então você não sente tanto ele andar nessa velocidade, né? Mas o HB20 já está com o motor gritando aqui, não de forma tão desconfortável quanto no Argo e no Cronos, mas já está gritando um pouco aqui próximo dos 4.000 giros a 120 km por hora, né? Então isso, só por isso seria um ponto realmente negativo não ter uma sexta marcha. Então, boa disposição do motor, excelente ponto positivo. Um ponto negativo seria realmente não ter uma sexta marcha. Faltou uma sexta marcha aqui. O motor 3 cilindros, ele funciona muito bem aqui em todas as condições. Então, uma sexta marcha iria ser muito, muito bem-vinda realmente, né? Bom, mais uma característica positiva é sem dúvida o funcionamento do limpador de para-brisa e a própria borracha que é empregada ali do tipo flat blade, né? Então parece bobagem isso, mas é muito importante para a visibilidade. Vocês têm uma ideia melhor do que a que vai no Corolla, e eu tenho mais segurança de visibilidade, né, andando na chuva com o HB20 do que com o Corolla. Peguei chuvas torrenciais com o HB20, como vocês viram também nos últimos vídeos, e ele deixa o limpador completamente, a visão completamente limpa aqui. Só fica realmente só ficou ruim porque tinha tava sem água nos últimos tempos, mas já mandei colocar, já mandei limpar o vidro inteiro aí, e a situação tá um pouco melhor, né, de visibilidade. Mas o limpador em si funciona muito bem, as velocidades, o intermitente também funciona tudo a contento, assim. Então realmente eu
ponto para a questão da visibilidade dianteira, principalmente aí do HB20, né? Um outro ponto positivo, para mim, sem dúvida, é o visual da dianteira. Ficou muito harmonioso, tudo bem, parece o Polo, lembra o Polo, mas eu acho que é uma feliz coincidência, na verdade, mas ele chega a ser um pouquinho mais bonito e mais invocado que o Polo. Então eu creio que o visual foi um acerto bem feito realmente ali da dianteira, né? Um ponto negativo, talvez em relação à geração anterior, nada que incomode bastante, é justamente o tamanho, o ângulo de entrada ali, que deve ter piorado em relação à geração anterior. Por quê? Porque esse carro cresceu em dimensões justamente pela maior robustez, vamos dizer assim, dos para-choques. Os para-choques estão maiores, ó, o multimídia acabou de desacoplar do Waze de novo. Isso é um outro ponto negativo, né? Mas os para-choques estão um pouco maiores, então sobra um pouco mais de para-choque ali na frente até chegar à roda. Então você está mais suscetível a encostar a frente nos buracos, né, nas valetas e tal. Não aconteceu comigo com frequência, mas eu percebi que em lugares onde o outro HB20 2022 não pegou, esse aqui está pegando, assim. Nada significativo, mas eu tenho que chamar atenção para você, se passa em muitas valetas, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas continua sendo um carro com um bom ângulo de altura do solo, tanto na dianteira quanto na traseira e no meio também. Funciona tudo a contento. Um outro ponto positivo e também negativo, que é o calcanhar de Aquiles do HB20 desde quando vieram as primeiras gerações, é justamente a suspensão. A suspensão mostra uma solidez muito boa, então ela é uma suspensão sólida, ou seja, você não escuta barulhos. Aqui, lembrando que eu já usei outros HB20s aqui até o HB20S 1.6, o Evolution 2022 da geração Bagre ainda, estou usando esse Comfort 2023, uso aquele da geração anterior, e todos apresentam uma robustez, apresentaram uma robustez da suspensão. Então a suspensão é algo que aparenta essa robustez, porém nessa versão aqui faltou um pouquinho mais de maciez, talvez, para deixar as coisas um pouquinho melhores. É calçado com pneus Michelin, que ajuda bastante ali a ter um conforto, que ajudaria bastante a ter um conforto melhor, mas mesmo assim poderia ser um pouquinho mais soft, assim, especialmente na cidade. Na estrada é firme, mas não incomoda tanto, ainda mais estradas assim de asfalto bom como essa aqui, né? Então não incomodou tanto, mas talvez incomode quem gosta de um carro um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim, né? Bom, um ponto positivo do carro é justamente esse painel. O painel dele é de fácil visualização. Talvez os números aqui sejam pequenos, ali onde está 120 não é tão simples de usar. Talvez eu tenha acostumado também a usar muito digital. Então, mas o painel é bonito, o grafismo é bonito. Essa cor do painel passa uma impressão de carro mais sofisticado e ao mesmo tempo mais familiarizado, assim. Não passa uma coisa tão evoluída como a versão Platinum Plus, lá que tem aquele painel digital, que é um pouco exagerado demais, segundo a minha humilde opinião, para um HB20, mas esse aqui passa aquela sensação de familiaridade com o carro que chama a atenção para um conjunto de direção, assim, com uma lembrança de carro robusto, se é que vocês estão me entendendo, né? O multimídia também é bonito, a posição que ele está no painel é excelente, ali você consegue visualizar bem, porém, como todos os outros carros da frota que passaram por aqui, ele desacopla de vez em quando do Apple CarPlay, como aconteceu aqui, e de vez em quando também dá os piripaques aí, apaga e tal. Ar-condicionado gela bem, não gela tão bem quanto da geração anterior, que é de 19 lá para trás, mas funciona contento, né? Quem tem a HB20 até 2019 sabe muito bem que o cara muda de faixa sem dar seta e tal. Ele sabe muito bem que ali naquela geração você coloca o ar-condicionado na posição 1, principalmente aqui em São Paulo, ele já gela muito bem, funciona a contento. Se você coloca na posição 2, ele resfria completamente o carro. Esse aqui de vez em quando eu preciso colocar na 2. Não sei se é um problema específico dessa versão aqui, dessa unidade, mas não creio que seja. Creio que esteja havendo realmente um corte importante de ali para manter tudo para que o Hyundai, como as outras também montadoras, possam manter o bolso delas cheios. Eu senti um downgrade geral aqui do carro em relação ao 2022, pessoal, aos materiais. Eu não sei, o carro é um pouquinho mais ruidoso, né, tanto acabamento de porta, tal, alguma coisa que foi subtraído desse carro
eu creio, em relação à geração anterior. Eu já tinha sentido isso em relação ao isolamento acústico do carro na chuva, da geração de 2022 que eu mostrei para vocês. Para falar era difícil, essa aqui continua do mesmo jeito, né? Talvez tenha piorado um pouco em relação a isso. Tô andando aqui bastante com ele, então acabo me acostumando, mas aí quando eu pego outro carro da categoria, assim eu falo, nossa, mas o carro tá um pouco mais bem isolado. Não acho o HB20 com bom isolamento acústico via de regra, tá? A suspensão é isolada, trabalha lá fora, não existem batuques aqui mecânicos, nem de suspensão, nada. Você não escuta barulhos de transmissão importantes, que não sejam comuns do carro, mas você escuta uma ausência de isolamento bom da cabine e tal, coisa que você não via na primeira geração do HB20. Então, sinto muito por isso. Então, você que tem o HB20 da geração anterior, permaneça com ele, se não for muito velho, porque ele não esse novo não tem aquele, eu não sinto tanto prazer de dirigir o novo quanto eu sentia o antigo, né? Bom, um outro ponto importante é a presença, esse aqui é o canela seca, vamos dizer assim, uma versão de entrada do HB20, e ela já vem bem completinha, inclusive com o piloto automático, com cruise control, né, controlador de velocidade aqui. Então isso é para quem roda principalmente em rodovias como a Castelo Branco, Bandeirantes, tal, eu acho legal um carro ter tudo isso aqui, né? Tem multimídia, tem ar-condicionado bom, tal, vidro elétrico nas 4 portas, só que só tem um toque no motorista. Eu acho que, se não me engano, na geração anterior tinha os 4 vidros com toque. E o que mais? Sentir de uma forma geral aqui, não tem câmera de ré, não tem... Apesar de quando você engata a ré ele faz um apito, é só para indicar que a ré foi engatada, mas ele não tem sensor de ré e não tem câmera de ré também. Os retrovisores são contentes, como eu falo, ó, sempre entrando na frente. Olha isso, eu achei que ele fosse sair no meio da pista. Então os retrovisores estão contentes, lembra os do Onix Plus, mas os da geração passada também eram melhores, pessoal. Isso tudo que eu tô falando não é como aquele carro é mais bem acertado do que esse aqui de uma forma geral. Olha só, consumo, rodamos 21 km, 21,8 km, o consumo médio está marcando 11,5 km por litro de álcool, andando a 120 com o ar-condicionado ligado, só eu a bordo. Um outro ponto de destaque, talvez negativo, talvez não, porque eu falo talvez porque eu tenho 1,85 m, 100 kg, e eu achei o banco do carro pequeno, né? Ele é estreito, o banco, ele apoia muito bem a coluna, mas eu fico bem encaixadinho nele aqui. Eu creio que uma pessoa um pouco mais robusta, vamos dizer assim, que eu, talvez uma mulher com quadril um pouquinho mais largo, ou um homem um pouquinho mais gordo, talvez mais rechonchudo, vamos dizer assim, talvez não se sinta bem dirigindo aqui o HB20. Vai faltar banco aqui para apoiar todo o corpo. Eu achei os bancos um pouco estreitos, talvez porque tivesse acostumado com o Corolla, mas é o que realmente acontece aqui, os bancos são realmente mais estreitos, tal. Então tem esses murunduns aqui, ele sente bastante esses murunduns, ele fica padecendo aqui, dando uns pulinhos com os murunduns. Não tem aquela suavidade que rodava a versão anterior, mas ele tem essa suspensão, como eu falei, está isolada, está lá fora, está tudo bem. Bom, o que mais? Existe uma entrada USB do tipo C aqui, inclusive eu estou carregando o meu celular por ela, isso é bacana. Existe o espelhamento sem fio nessa versão de entrada já, então acho bacana, Android Auto e Apple CarPlay, então isso é bacana também. Eu uso o tempo todo, inclusive está carregando o meu celular e o outro está espelhando aqui a multimídia, então isso eu acho bacana. Controle de tração e estabilidade, que é praticamente o kit dignidade, não tem farol com regulagem de altura do facho, não existe retrovisor fotocrômico, existe os paflons aqui que são em luzes comuns, não tem LED, mas iluminam muito bem. O HB20 tem uma herança desde as primeiras unidades dessa questão da iluminação interna, que é muito bacana. O que mais? Reclamei da falta de peso correto da direção em altas velocidades, assim a 120 km por hora eu tenho que ficar controlando o volante aqui para manter o carro em reta. Nada tão significativo quanto no Fiat Cronos, por exemplo, mas é algo que dirigindo bastante talvez possa incomodar, assim, dirigindo durante muitas horas talvez possa incomodar um pouco, né? Principalmente quem roda bastante, como eu falo. Às vezes você dá uma voltinha na estrada, você pode nem perceber. E eu tenho esse refino
talvez não seja um refino, talvez uma sintonia fina em relação a isso, justamente porque eu dirijo vários carros diferentes, né? Então eu acabo percebendo essas questões, né? Então se eu deixar aqui, ó, ele vai embora, ele vai desenvolvendo velocidade de 130, 140 e vai que vai embora. Bonita essa Amarok completamente preta. E aqui, para você que não é de São Paulo, estou a 130 por hora, carros na esquerda, carros na direita, ó, a Amarok saiu da trajetória que eu tive que contornar. E cá estamos aqui. Às vezes tem que andar até no ritmo um pouco mais alto. Bom, como eu estava falando, o giro que se mantém alto porque ele tem uma boa sensibilidade de pedal. Mas via de regra é isso, ó, o consumo médio está de 11,7 km por litro. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, até nossos próximos capítulos, fui!